estudantes da Universidade Federal do Norte Fluminense não recebem auxílio moradia desde 2015. A informação foi confirmada pelo pró-reitor de Extensão de Assuntos Comunitários da instituição, durante a audiência conjunta das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e Especial da Juventude da Alerj, para debater a assistência estudantil. O programa Auxílio Moradia Estudantil é garantido aos alunos da UENF desde 2015, por resolução do Conselho Universitário. O benefício no valor mínimo de R$ 500 contempla cerca de 650 alunos, preferencialmente cotistas de graduação presencial e que estejam regularmente matriculados. Como a nossa universidade não tem prédio para alojar os estudantes, o famoso alojamento que em algumas universidades mais antigas tem, há necessidade de, para a permanência desses estudantes no nosso campus, principalmente os que moram longe e que têm família longe dali, para terem esse auxílio moradia. O valor nós ainda não sabemos, porque vai depender da lei estadual. Atualmente, o mínimo que pode ser concedido a um estudante das universidades no estado do Rio de Janeiro são R$ 500. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre a lei do passe livre para estudantes. Mas, segundo o deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, os estudantes têm tido dificuldade para obter gratuidade nas linhas intermunicipais. Nós temos um problema no Rio de Janeiro que ainda não foi superado em relação à gratuidade para os estudantes nas linhas intermunicipais. A Assembleia já tinha legislado sobre o tema. Entretanto, o governo passado fez uma interpretação muito ruim, alegando que a lei não garantia a gratuidade para estudantes de cursos técnicos na modalidade subsequente e concomitante. Então, nós fizemos uma outra lei, para completar o texto. Não era necessário. Essa segunda lei foi judicializada, então a gente está em busca de um acordo com o atual governo, que diz tanto que se diferencia do governo anterior, para que se consagre num ato oficial, uma interpretação para que a lei que já está em vigor e não foi judicializada confirme que é o direito para todos. Durante a audiência, a assistente social do Colégio Pedro II disse que dos 3,3 milhões de reais previstos no orçamento para o auxílio financeiro de apoio ao estudante, apenas 2,4 milhões foram repassados à instituição. O Colégio Pedro II foi equiparado ao Instituto Federal, então essa rubrica da assistência estudantil corresponde, a essa verba, mas na verdade a gente tem questões específicas em relação ao transporte das crianças, porque a maioria vai de van para o colégio. É uma permanência bem custosa para esses pais, apesar de ser um colégio público. O preço do uniforme também é muito caro, a gente estima mais de R$ 150. A gente tinha previsto para os auxílios estudantis 3 milhões e 300, até agora vieram 2 milhões e 400, então a gente tem quase 1 milhão ainda faltando. E o que a gente fala é que o que é bem divulgado, que não teve corte, não teve contingenciamento, mas, na verdade, esse dinheiro está vindo a conta-gotas, isso impede que esses auxílios cumpram o seu objetivo, que é tentar subsidiar a permanência dos estudantes na escola. O coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da UERJ disse que é fundamental a criação de uma política estadual de assistência estudantil que esteja de acordo com a realidade. Hoje, a principal questão é a gente entender que a política de assistência estudantil ela não é um favor, é uma política que é um direito de todos os estudantes que adentram no ensino superior público. E, a partir disso, a gente precisa de uma política universal, que o Estado crie uma política universal de assistência estudantil para que as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro se adequem a ele e façam um programa de assistência estudantil que, de fato, dialoguem com a realidade dos estudantes. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, disse que o grupo vai realizar uma conferência estadual de assistência estudantil para debater a questão. Hoje a gente tem iniciativas importantes na área da assistência estudantil, mas elas são desarticuladas e pontuais. Por exemplo, a gente tem algumas iniciativas no campo da alimentação, com bandejão no campus da UERJ Maracanã, em algumas universidades federais. Tem algumas iniciativas pontuais na área de moradia. Temos a questão da mobilidade, do transporte para os alunos da educação básica, temos a alimentação nas escolas. O que a gente quer quando a gente pensa uma conferência estadual sobre assistência estudantil e a elaboração de um plano estadual de assistência estudantil é fazer com que essas iniciativas pontuais formem, de fato, um projeto de garantia ao direito à educação através da política de assistência estudantil. Essa composição aqui não só da Comissão da Juventude, mas da Ciência e Tecnologia e da de Educação,
é um compromisso que essas comissões estão assumindo com a responsabilidade que é a permanência do jovem no ensino, né, no sistema de educação. Então, daqui para frente, a gente vai lidar com um grupo de trabalho que vai exatamente reunir as condições. A diferenciação também das instituições são tamanhas. Então, tem universidade que tem bandejão, outra não tem. Tem uma que tem auxílio moradia, outra não tem. Então, a ideia do plano é homogeneizar e esse grupo de trabalho vai ser responsável por essa construção. Esse que vai ser um trabalho, acho que muito longo ainda. Não é algo para agora, mas que certamente é de grande impacto para a sociedade, em especial para a juventude. Cerca de 743 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de doença na gengiva. As mais comuns são a gengivite e a periodontite, doença infecciosa que gera inflamação e perda óssea. A Escola do Legislativo, em parceria com o Departamento Odontológico da Alerj, ofereceram nesta quarta-feira uma palestra sobre a importância da limpeza realizada pelos dentistas para a prevenção de doenças e eliminação de tártaro e placas bacterianas. E foi nesse intuito mesmo de divulgar a importância da saúde e de você visitar regularmente o dentista, porque não é só a saúde bucal, é um corpo inteiro que carrega uma doença que às vezes está na boca. Luiz Paulo Diniz Barreto, especialista em doenças na gengiva, afirmou que desde 1965 já se sabe que a melhor maneira de prevenir e combater esse tipo de problema é a higienização e a escovação, que deve receber uma atenção especial tanto por parte do dentista quanto do paciente. Além disso, é muito importante que seja feita uma revisão periódica para evitar a extração do dente. Caso o paciente não estabeleça um processo de higienização, os problemas periodontais eles vão voltar. Então, caso os problemas voltem, isso se torna um ciclo. O dentista raspa, limpa, o paciente não higieniza e o ciclo vai só aumentando. E os problemas vão ficando mais severos. Então, a higienização, tanto por parte do profissional quanto do paciente, ela é fundamental para deixar o paciente numa situação saudável. Barreto explicou também que geralmente os pacientes que apresentam problemas na gengiva demoram a procurar os dentistas. Muitas das vezes o paciente ele percebe um pequeno sangramento na gengiva, mas não dá muita importância para isso. Por achar que às vezes é a escova que está machucando ou é o próprio fio dental que está gerando o sangramento, e na verdade não é. O primeiro sinal de inflamação é o sangramento. Então, se a gengiva está sangrando, o paciente deve procurar atendimento para que esse problema seja resolvido e não se torne um problema maior no futuro. A Controladoria Geral do Estado realizou um seminário na Alerj para debater a regulamentação e aplicação da Lei de Integridade Privada sancionada em 2017. A Lei 7.753 de 2017, de autoria do ex-deputado Carlos Osório, estabelece a exigência da criação do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, indireta e com fundações do Estado do Rio. Os principais objetivos são proteger a administração pública de atos lesivos, irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais, além de garantir a execução dos contratos em conformidade com a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada. Para o deputado Luiz Paulo, a regulamentação dessa lei é importante e urgente como forma de prevenir que a corrupção que tanto prejudicou o Estado continue acontecendo. O parlamentar lembrou que a lei é pioneira e que agora é necessário avançar na discussão. Esse decreto regulamentador tem que unir a controladoria com as suas funções e o texto da lei do programa de integridade. Então, é uma audiência positiva, porque acreditamos piamente nesse programa de integridade. Vamos dar o prazo desse ano para isso tudo acontecer. Caso não aconteça, vamos formalmente acionar o Ministério Público, porque o Executivo tem o dever de fazer. Mas, pelo que eu vi aqui hoje, há um grande empenho da Controladoria em fazer que isso aconteça. Para o Controlador-Geral do Estado, Bernardo Cunha Barbosa, a integridade tem que começar a ser vista como um ativo financeiro,
um investimento. Segundo ele, não é objetivo do Poder Executivo onerar as empresas e, no momento, estão estudando a melhor forma de regulamentar a lei. Nós estamos muito conscientes da responsabilidade que é regulamentar esse tema. O Rio de Janeiro, o Brasil, vive um momento econômico crítico, né? Nós temos que deixar claro que investir em integridade não é custo, por isso eu uso o termo investir. E a CGE tem consciência de, conforme o porte da empresa, esse programa de integridade a ser apresentado tem que respeitar justamente isso, as condições econômicas e a própria complexidade da atividade fim da empresa, para que isso seja, como eu costumo dizer, um ativo da empresa e não um custo. A Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir na próxima quarta-feira para discutir um acordo de procedimentos em relação a projetos autorizativos. Os deputados acreditam que, apesar do acordo de procedimentos, a transformação dos projetos em autorizativo, em muitos casos, não resolve a inconstitucionalidade do texto. O acordo de procedimento nos projetos autorizativos é que eles, com esse rótulo, possam prosseguir. Mesmo todo mundo sabendo, todos os parlamentares sabendo, que o projeto autorizativo, se for inconstitucional por vício de iniciativa, ser autorizativo não corta o vício de iniciativa. Mas tem projetos autorizativos que fazem nexo e tem outros que não fazem nexo nenhum. Então, por mais que tenha esse acordo de procedimento, vai ter projetos autorizativos que nós vamos votar pela inconstitucionalidade. O que a gente está tentando dispor é ter uma espécie de procedimento sem barrar de maneira nenhuma a autonomia, a soberania do plenário. Por isso que há um entendimento que nós vamos tratar caso a caso, não por conta de uma pressão do Executivo ou do Legislativo, porque isso tem que ter harmonia, mas uma questão mesmo de um entendimento daquilo que é absolutamente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, ou aquilo que no mérito vale ser discutido no plenário também. Agora é o momento de conferir as dicas do nosso guia cultural. Na região metropolitana, o histórico Casarão da Zona Sul de Niterói, Solar do Jambeiro, recebe temporada do espetáculo 7 contra 1. O público vai poder se divertir com os conflitos e contradições típicas do dia a dia de uma família de classe média. A peça fica em cartaz às sextas e sábados até o final de setembro, às 8 da noite. O cantor e compositor Carlos Salles apresenta um show gratuito no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, no dia 21. A partir das 5 da tarde, o artista vai levar sua nova MPB ao palco e contar com participação especial de Daniel Lopes, que soma parcerias com nomes como Sandy, Thiago e York. Tanta pressa pra sair da alegria, tristeza. O grupo Tripa Seca sobe ao palco do Espaço Cultural BNDES para lançar seu primeiro álbum na próxima quinta-feira, dia 19. O show passeia pelo rock sessentista e o indie psicodélico. Com a entrada gratuita, os interessados podem fazer reserva pelo site ou retirar o ingresso no dia a partir das 6 da tarde. Como vai ser o meu destino? O espetáculo Procópio volta à cena no Rio de Janeiro, no Teatro Petra Gold, no Leblon. A peça apresenta a vida de uma cidade sem arte e faz sua 4ª temporada carioca até 26 de setembro, às 8 da noite. Um brinde aos pedaços de madeira. Domingo, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF se apresenta às 11 da manhã na Sala Cecília Meirelles, tendo como solista o pianista Eduardo Monteiro. Ingressos a partir de R$ 20. Para quem curte música clássica, outra programação a preços populares é da Orquestra Moderna e Arrojada de Johann Sebastian Rio, no dia 19, às 8 da noite, no Teatro Dulcina, no centro. Opa Vivará ocupa Casa Museu Eva Clabin na Lagoa neste fim de semana.
Coletiva apresenta Penis et Circenses pela primeira vez ao público, propondo inversões dos modos de ocupação do espaço urbano. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.